graças. Te dou graças, Jesus. Obrigado pela alegria que temos, Senhor, de celebrar o Teu nome. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Obrigado, Jesus, porque Tu estás neste lugar. Espírito Santo, ministra as nossas vidas. Tu tens liberdade, Espírito Santo. Esteja tirando todo o ruído, tudo aquilo que impeça, Senhor, que a Tua mensagem fale conosco e nos transforme. Tu tens, Senhor, a liberdade. Espírito Santo, glorifica a Jesus. Amém. Muito bom. Cara, eu não sei quanto a vocês, mas Deus tem ministrado muito ao meu coração nesses dias, com tudo que tem acontecido, não só no Brasil, com todo o movimento político, com tudo que tem se formado, com as informações que têm chego, mas no mundo inteiro, cara, tudo que está acontecendo. E eu creio que, como cristãos, nós temos que estar atentos a tudo isso. Por quê, cara? Porque foi nos incumbido, foi nos dado uma responsabilidade, cara, de estarmos na brecha, como diz o profeta. De nós estarmos orando, de nós estarmos clamando, de nós estarmos buscando que a vontade de Deus, essa que a Dani falou no início, que a vontade de Deus, cara, venha se cumprir, e não a nossa. Então, o Espírito Santo tem me movido muito nesse tempo, né, para estar, de fato, entendendo a estação que a gente está vivendo, o tempo que a gente está vivendo. Está atento a isso, cara, porque a gente vai ver, Deus tem me colocado uma palavra no coração a respeito de lembrar das coisas. E eu não sei se você é bom de memória. Alguns usam a desculpa da pandemia, né? Cara, depois da pandemia eu não lembro mais nada, cara, eu não consigo mais. E de fato, algumas situações realmente é verdade, porque é um dos sintomas, né? Mas tem gente que se aproveita dessa situação e diz, cara, puxa vida, acabei esquecendo, cara, não lembrei, minha memória está muito ruim, né? E acontece. Além disso, cara, tem a situação também daqueles que têm um pouco mais de idade, né? Eu não sei se acontece com vocês aí, e me desculpe aí os 60 a mais, né? Mas, cara, eu como filho, cara, é um desafio, cara. Porque assim, eu não sei se acontece com os filhos mais novos aí, mas, cara, lembrar a senha é um desafio, né? Cara, eu não sei quantas vezes eu já tive que ajudar os meus pais a colocar senha, cara, a reprogramar a senha. E cara, não adianta, é uma coisa que acontece, cara. Porque a gente nós, né, já dizemos, cara, faz um livrinho, bota ali todas as senhas e tal, tudo mais. Fizemos isso. Ele esqueceu onde botou o livrinho. Então, assim, a memória é um negócio interessante, né? E o detalhe é que todos nós vamos chegar nessa fase, né? Espero eu, né? Chegar nesse momento de poder dizer, cara, não lembro mais disso. Espero que não, né? Mas que eu tenha uma boa memória. Mas, cara, isso é uma coisa que chama a atenção, porque a palavra de Deus, ela vai nos alertar que nós devemos guardar algumas coisas. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Lucas 17, 26. Lucas capítulo 17, verso 26. E tenta pensar comigo o seguinte: se a sua vida dependesse da sua memória, como seria? Se a sua vida dependesse da sua memória. Agora a tecnologia está tão avançada que em muitos casos a gente não precisa mais de chave, né? Hoje você coloca ali um aparelhinho e você coloca a senha e você acessa o ambiente, né, apenas com a senha. Pensa nessa imagem, cara, de que para você acessar um novo ambiente, você precisa dessa senha. E mais, que essa senha, ela te dá acesso, mas não apenas acesso, ela te salva a vida. É importante guardar a senha?
Eu acredito que sim, que é importante porque, cara, tem um valor de vida, cara. De vida ou morte. E esse texto, dando já um contexto, é uma passagem que Jesus está falando com os discípulos dele. E ele está dando ali uma direção para esses discípulos, para a sua vinda, para a sua segunda vinda. Ele não está dando ali uma aula do Antigo Testamento para os discípulos. Ele está falando para os discípulos, olha, se preparem para a minha volta. Se preparem para o dia de juízo que virá sobre a terra. É a respeito disso que nós vamos ler. Jesus está preparando os discípulos para a sua volta. Ou seja, todos nós precisamos estar preparados. Essa palavra é para todos nós. E olha só o que diz, verso 26. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não volte por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida a perderá, mas quem perder a própria vida a preservará. Olha que interessante, cara. Jesus está dizendo o seguinte: quando vier a crise, quando vier o problema, quando vier a dificuldade, lembrem-se da mulher de Ló. Cara, isso tem que nos chamar a atenção de alguma forma. Pelo menos para entender o que Jesus está dizendo para nós, cara. Como é que a gente vai se preparar? Lembrem-se da mulher de Ló. A Bíblia, alguns teólogos, eles acreditam que de Adão até Jesus se passaram 4.000 anos. 4.000 anos. Esse é o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a gente vai encontrar diversas ações de Deus de juízo sobre a humanidade, ou sobre povos. A gente vai ver isso lá desde do faraó no Egito, quando Deus mandou as 10 pragas. A gente vai ver isso no dilúvio, com Noé. A gente vai ver isso na Torre de Babel. A gente vai ver isso nessa passagem de Sodoma e Gomorra. A gente vai ver o juízo de Deus. E aí a gente vai para o Novo Testamento. E a gente chega no Novo Testamento e a gente vê o juízo de Deus sobre o seu Filho, na cruz. O juízo de Deus vem sobre Jesus, porque Ele levou os nossos pecados. Mas a partir de Jesus, você não vê mais um juízo tão marcante ou tão forte. Tem alguns casos isolados ali, do caso de Ananias e Safira, quando mentiram ao Espírito Santo, mas você não vê mais tanto juízo. E sabe, se a gente parar para analisar 4.000 anos e você computar ali todas as vezes que Deus trouxe juízo, às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e a gente diz assim: nossa, parece que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, porque no Antigo Testamento vinha tanto juízo e no Novo não tem tanto. Você já pensou nisso? O fato é que foram 4.000 anos, cara, em que, em alguns momentos, o juízo veio. E agora, no Novo Testamento, Cristo é crucificado. O juízo, a justiça de Deus é feita em Cristo. E a partir de Cristo, Ele inaugura agora o tempo que a gente chama tempo da graça. Por que graça? Porque é algo que nós não merecemos. Não foi nós que fizemos por merecer a salvação, foi Jesus.
Foi Ele que fez. Por isso nós estamos vivendo no tempo da graça, ou da misericórdia de Deus. Nós estamos transitando neste tempo. E aí Jesus, Ele traz essa palavra para os discípulos, já preparando os discípulos para aquilo que viria à frente. E pensa, os discípulos estavam com a expectativa em Cristo, que Ele seria o Salvador, que Ele seria o governador, aquele que iria colocar em ordem agora Israel. E Jesus morre. Mas antes Ele deixa essa mensagem: lembrem-se da mulher de Ló. Por que é tão importante isso, cara? Por que lembrar dessa mulher é tão importante? E Jesus está falando do juízo, cara. O fato é que quando a gente vai para a história da mulher de Ló, né, que é contada lá em Gênesis capítulo 19, a gente vai ver como foi construído tudo isso, como que chegou neste ponto de Jesus chamar a atenção para que a gente lembre dela. A gente não sabe nem o nome dessa mulher. Jesus não disse: lembrem-se de Abraão, lembrem-se de Davi, lembrem-se de Sara. Não, Ele disse: lembrem-se da mulher de Ló, que não tem nem nome, não aparece o nome dela. Mas aparece o que ela fez, cara. A atitude dela. Como ela reagiu diante de uma ordem de Deus para eles. Olha só. Essa história, ela começa ali com Abraão, quando Deus fala com Abraão e diz assim: Abraão, que é o pai da fé, que é considerado o homem que creu em Deus ao ponto de entregar o seu filho como um sacrifício, ele chegou na presença de Deus ao ponto de estar sacrificando o filho para Deus. E Deus disse: não, não faça isso, agora eu vejo que o teu coração realmente crê, que você confia. Esse é o cara. E Deus diz para ele, quando diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ló, o seu sobrinho, vai junto. A mulher de Ló vai junto. Eles são essa família que sai deste lugar, segundo a ordem de Deus, e vai com Abraão. Eles estão andando com Abraão na palavra de Deus. Mas daí, em determinado ponto, eles começam a crescer. Eles começam a enriquecer, eles começam a ter os seus rebanhos cada vez maiores, maiores, maiores. E aí os servos de Ló e os servos de Abraão começam a brigar, porque eles queriam cada um espaço maior, eles queriam cada um ter mais. E aí Abraão chama o seu sobrinho e diz assim: não vamos brigar, a gente é família. Faz o seguinte, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló gostou da ideia. Ele foi consultar então a sua família, talvez, e ele começou a analisar a terra. E ele olhou o horizonte e ele viu um vale verde. Ele viu riachos, ele viu mananciais. E aquilo chamou a atenção dele e disse: é para lá que nós vamos. Eu quero ir para esse lugar, porque ali parece que é uma terra fértil. Então ele vai para Sodoma, ele vai ali para os lados de Gomorra, e ali eles se instalam, e ali eles prosperam. Os rebanhos se multiplicam. Ló é influente nessa cidade. O texto lá de Gênesis 19 diz que Ló, ele estava na porta da cidade. Isso significa que ele era alguém importante, era alguém que estava com uma certa influência na cidade, porque na porta da cidade ficavam os juízes, ficavam as pessoas que tinham autoridade para resolver problemas. E Ló estava lá. Enquanto eles estão lá, a Bíblia fala que essa cidade era uma cidade corrupta. Era uma cidade pervertida, era uma cidade que estava longe de Deus, que vivia no pecado, na promiscuidade. Era uma cidade completamente má. E diz que o nível era tão alto dessa iniquidade que chegou a Deus. E você vai ver que todas as partes de juízo que a Bíblia fala, ela fala que existe uma medida
de iniquidade. E quando a cidade, ou quando o povo atinge essa medida, o juízo de Deus vem. Acontece que Abraão, ele estava em outro lugar. E o anjo do Senhor apareceu para Abraão e disse: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão então se coloca no lugar que eu falei no início. Ele vai orar, ele vai interceder, ele vai pedir para que Deus tenha misericórdia. E ele começa dizendo: Senhor, se tiverem 50 justos na cidade, o Senhor destrói a cidade? E Deus: não destruo. E aí Abraão era um cara tão íntimo de Deus que ele começa a barganhar com Deus. E ele começa a dizer: e se tiver 45? Ah, se tiver 40? E se tiver 30? E ele vai chegar a 10. E ele vai dizer: Deus, se tiver 10 justos na cidade, o Senhor destrói a cidade? Não. Por amor aos 10 justos eu não destruo. Mas chegou ao ponto em que não havia nem 10 justos na cidade. E então os anjos vão para a cidade. E quando eles chegam na cidade, eles encontram Ló no portão. E eles vão para a praça da cidade. E Ló se preocupa porque ele conhecia aquela cidade. Ele sabia que aquela cidade era perversa, que os habitantes ali eram maus. E então ele convida esses 2 homens, que ele não sabia a princípio que eram anjos, ele convida para estar na sua casa. Ele leva eles para casa. E quando eles estão em casa, ele faz ali uma comida para eles. Aparece então na porta da sua casa uma multidão, os habitantes da cidade, querendo tomar esses 2 homens e dizer: traga eles para fora, esses estrangeiros que entraram na tua casa, porque nós queremos ter relações sexuais com eles. Nós queremos abusar deles. Tamanha era a perversão da cidade. Era nesse nível. E o que me chama a atenção é porque a palavra de Deus fala que Ló era um homem justo. Pedro vai falar que Ló era um homem justo. Mas no convívio, no ambiente que ele estava, não tem como ele não estar afetado já. Ele já estava afetado pelo ambiente, ao ponto de ele dizer assim para aqueles homens: olha, não peguem esses estrangeiros, eles estão debaixo do meu teto. Ou seja, eu tenho aqui uma responsabilidade como hospedeiro deles. Não façam mal a eles. Eu tenho aqui 2 filhas virgens. Peguem elas. Tamanha era já também a distorção na cabeça de Ló. Ele estava a ponto de entregar as filhas. Deus jamais pediu isso. Então, essa história ela vai se desenrolando e a gente vai ver que esses homens, eles cegam aqueles homens da cidade, e eles não conseguem encontrar a porta, e então Deus dá uma ordem para eles: saiam, fujam dessa cidade, porque eu vou destruí-la. E eles começam, Ló e a esposa, começam a se amarrar, como a gente fala. Começa a demorar, cara, eu não sei, eles não estavam querendo sair de fato. E os anjos estão apressando eles: vamos, saiam daqui, porque eu vou destruir. Eu vou acabar com tudo. E aí, os anjos dizem assim: olha, falem para o resto da família de vocês. Se vocês querem salvar eles, falem, avisem eles que vai haver destruição. E aí Ló vai tentar avisar as suas outras filhas casadas. E os genros começam a rir, porque não acreditam. E então Ló, ele sai com a sua esposa e as suas 2 filhas. E o texto diz que o anjo pega na mão deles e começa meio que a apressar eles para sair da cidade. Quando eles já estão a uma certa distância, a palavra de Deus foi: saiam e não olhem para trás. Saiam, fujam e não olhem para trás. Quando eles estão já em uma certa distância, diz que a mulher de Ló, ela se volta para a cidade. Essa palavra muitos interpretam não apenas como uma olhadela para a cidade, mas como uma disposição de voltar para essa cidade. E aí a gente para pensar, cara, Jesus, ele
em todo esse contexto, cara, e quando ela se volta para a cidade em chamas, diz que ela vira uma estátua de sal naquele mesmo instante. Porque Deus mandou o fogo, o enxofre, né, sobre aquela cidade. E naquele mesmo instante ela foi julgada. E aí Jesus, ele fala para os discípulos: na minha segunda vinda, lembrem-se da mulher de Ló. Cara, essa mulher é essa mulher que andou com Abraão, com o pai da fé. É essa mulher que tinha experiência com Deus. É essa mulher que, cara, ela tinha uma religião. Ela tinha conhecimento de Deus. Mal ou bem, ela tinha. Mas chegou o ponto dessa mulher ser confrontada com o que ela carregava dentro. E às vezes por muitas vezes, né, a gente lê alguns textos e a gente pensa, como é que a pessoa foi capaz de fazer isso? Mas pensa, essa mulher, ela criou a família na cidade. Ela casou as filhas. Ela construiu patrimônio. Ela tinha negócios. Ela tinha amigas, conhecidas. Ela provavelmente, em alguns pontos da cidade, ela tinha memórias. Ela viveu experiências. Ela teve ali anos. E agora, a mensagem de Deus foi: foge e não olha para trás. Sai da onde você está, às pressas, e não olhe para trás. Que tal? Essa mulher, com certeza, ela entrou em uma crise. Porque ela estava abandonando tudo. Tudo que ela construiu ao longo de anos. Todas as expectativas, sonhos que ela tinha. E o texto fala que na volta de Jesus, as pessoas vão continuar vivendo a sua vida de uma forma normal, natural. Porque eles casavam, davam-se em casamentos, construíam, faziam negócios. Como nós temos vivido? Ela estava vivendo a vida dela. Ela estava construindo a sua vida. Como nós estamos vivendo hoje. Nós temos nosso trabalho, nós temos nossos sonhos, nós temos nossa família, nós temos planos, nós viajamos, nós fazemos tudo isso. E o problema não está nisso. O problema está em quando o Senhor diz: saia e não olhe para trás. Por isso que eu iniciei falando, cara, esteja atento ao que está acontecendo. Aos dias que nós estamos vivendo. Jesus vai falar que a vida é mais do que alimento, é mais do que vestes. A palavra vai chamar a atenção dos ricos, não porque o Senhor é contra os ricos, mas porque em muitas situações se coloca a dependência nas finanças, no dinheiro. E esse foi um grande desafio para essa cidade, porque essa cidade de Sodoma, ela não era corrupta por ser corrupta, ela era corrupta porque ela era farta, ela tinha abundância, era um povo rico. Eles não precisavam de Deus. Só que Ló e a sua família estavam ali no meio. E a vida estava acontecendo.
a vida estava acontecendo. E o problema é quando a gente entra nesse ritmo automático da vida acontecendo. Cara, está todo mundo trabalhando, eu estou trabalhando, e eu estou vivendo, eu estou fazendo, eu estou construindo, e eu estou viajando, e tudo certo de novo. O problema é quando nós não nos damos conta que o Senhor está dizendo: ei, foge, não olha para trás. Quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro e nós não entendemos essa palavra. A Bíblia tem uma teologia da memória. Sabe o que é a teologia da memória? É algo que Deus vai alertando o povo em várias etapas. No Antigo Testamento tem várias chamadas de Deus para o povo lembrar. Por exemplo, em Deuteronômio 5:15 diz assim: lembrem-se que vocês foram escravos no Egito. Por que Deus mandou eles lembrar que eles eram escravos no Egito? Porque quando eles fossem para uma nova terra, e eles encontrassem lá pessoas pobres, estrangeiros, eles não tratassem essas pessoas de uma forma má, mas que eles tivessem um coração compassivo, porque eles viveram também como estrangeiros, e agora eles podiam ajudar essas pessoas. Mais adiante, em Deuteronômio 8:2 diz: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Por que eles tinham que se lembrar do caminho que Deus guiou eles? Porque, cara, eles não tinham mais que ser orgulhosos e achar que tudo dependia do braço deles. Eles tinham que lembrar que no deserto, Deus foi a fonte de sustento para eles. Eles tinham que lembrar que Deus estava ali. E mais adiante, Deuteronômio 8:11 diz assim: tenham o cuidado de não esquecer do Senhor. Por que isso? Quer que diz assim, Deus? Quem é Deus? Não é esse esquecer. É esquecer do Senhor no dia a dia. Porque uma coisa é você saber quem é Deus, outra coisa é você entender que todos os dias da tua vida, por onde você for, aonde você está, Deus está contigo. Não se esqueçam do Senhor significa isso, cara. Deus está ali. Quando a Bíblia fala de lembrar, não é uma lembrança, cara, de trazer uma informação à mente. Quando a Bíblia fala de lembrar de algo, ela está dizendo o seguinte: quando você precisar tomar uma decisão, quando você estiver num caminho que você não sabe para onde ir, lembra de algo que Deus te falou e faça. Haja. Sabe a senha que eu disse na porta? Não adianta você estar diante da porta e você ter a senha em mãos, se você não digitar essa senha e não acessar essa porta. É disso que se trata, quando Jesus diz: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se que quando ela teve que tomar uma decisão, o coração dela já tinha decidido antes. E ela não conseguiu viver aquilo que Deus tinha para ela. Os discípulos, eles tinham muito claro isso. Quando alguém dizia para eles: lembrem-se da mulher de Ló, eles lembravam que o juízo de Deus viria e que eles tinham que estar preparados, que havia uma advertência. Hoje, como igreja contemporânea, a gente tem acesso a tantas informações, a tanto material, a tantos pregadores, a tanta fonte, cara. E uma coisa é você ter acesso à verdade, outra coisa é você usar essa memória da palavra em um momento decisivo da tua vida. Quando você está em um momento que você precisa definir o que você vai fazer, você parar para ouvir a Deus, lembrar-se da mulher de Ló e ouvir o que Deus te mandou fazer. É aí que entra a tua memória. E é aí que a tua memória te salva. Isso é para todos nós, porque essa lembrança é para todos que entendem a mensagem da cruz, a mensagem de salvação. E mais adiante, ele ainda diz assim: quem tenta preservar a sua vida, a perderá.
Quem perder a sua vida, a preservará. Às vezes a gente tenta segurar algo, cara. Reter algo que Deus já disse para largar. O problema é que quando você faz isso, aí sim que você perde. E quando você larga e você confia no que Deus tem te dito, aí você ganha. É uma lógica diferente. Mas essa mulher, cara, ela estava enfrentando o medo da vida dela. Porque na cidade ela conhecia já todo mundo. Na cidade ela era segura, ela tinha conforto. Na cidade era fácil, porque ela já sabia tudo onde estava. Ela já conhecia o mercadinho da esquina. Ela já sabia tudo, cara. E agora Deus está dizendo para ela sair dali. Sabe, o Evangelho é um confronto. O Evangelho vai te confrontar. Mas ele não vai te confrontar para te destruir. Ele vai te confrontar para que a tua vida seja salva e transformada. Por isso, lembre-se da mulher de Ló. Quando você estiver num caminho difícil, numa crise, lembre-se. Essa mulher, ela tinha medos, e era natural isso. O problema é que ela deixou que esse medo permanecesse na vida dela. Sabe qual é o antídoto para nós conseguirmos reverter isso? É fixar os olhos em Cristo. Essa mulher, ela não tinha uma lista de pecado, cara. Essa mulher, ela não murmurou contra Deus. O que essa mulher fez foi olhar. Essa mulher só desviou os olhos. Pensa nisso. O alerta de Jesus para os discípulos, para a segunda vinda de Jesus na terra, foi: lembrem-se da mulher de Ló, porque ela simplesmente olhou para trás. Não tinha ali uma lista de pecado. Tinha uma decisão. Um posicionamento de vida. Ela olhou para trás. Quão sério é isso? Hebreus 12:2 vai dizer que nós devemos ter os nossos olhos fitos em Jesus. E nessa noite, eu quero te perguntar uma coisa. Qual é a tua Sodoma? Qual é a tua Sodoma? Aonde que os teus olhos estão? Que se Deus disser assim, larga, você vai pensar algumas vezes e talvez olhar para trás. Qual é a tua Sodoma? Nós estamos vivendo dias e eu particularmente creio que Jesus está às portas. Eu não sei se vai ser na nossa geração, mas eu vivo como se sim. E a questão não é se prepare, é esteja preparado já. Já.